Oi, pronto. Tudo bem, Kátia? Um grande abraço a você, Augusto. a todos do aplicativo Gatioso, um grande abraço a todos os meus seguidores e leitores. É uma grande honra falar sobre um tema tão grande. Kátia, a minha imagem está escura, porque eu posso regular Não, aqui. Tá bem? tá ótimo. Tá boa. Então, que bom. Vamos viajar para o mais complexo dos mundos, a mente humana. Um planeta tão complexo que quando nós não temos problemas, nós criamos. Nós criamos nossos maiores cárceres, criamos os nossos desertos e vamos falar um tema muito importante dentro do programa Saúde Emocional, que é a mente mente. Ninguém pode enganar, dissimular e aprisionar mais o ser humano do que sua própria mente. Nós não precisamos ter inimigos, não precisamos ter desafetos para ter estresse nesta breve existência. Basta nós não gerirmos a nossa mente, que é muito fácil se estressar e esgotar o nosso cérebro. Gestão da emoção, Augusto, é uma palavra que quem lê teus livros, quem consome seus conteúdos, quem assiste as suas lives, sabe quanto sensível você é com esse tema, né? Gestão da emoção. Fala um pouco pra gente, o que é de fato a gestão da emoção? Muito bem. Essa é uma pergunta fundamental, porque é diferente de gestão da emoção de inteligência emocional. A inteligência emocional teve um dos grandes divulgadores, Daniel Goleman. E, paralelamente, enquanto ele estava escrevendo o seu livro, eu estava escrevendo o programa de gestão da emoção, né? Há mais de 2 décadas. E a inteligência emocional fala de habilidades como flexibilidade, ousadia, a empatia, enquanto a gestão da emoção é um projeto muito mais profundo, porque ela trata não apenas das habilidades socioemocionais, mas também dos fenômenos que estão nos bastidores da mente humana e que nos tornam homo sapiens. Por exemplo, como é que você e milhares de pessoas que estão nos ouvindo e vendo agora estão entrando na memória em meio em milésimos de segundos, em meio a milhões de opções, estão entendendo cada verbo que eu conjugo tempo-espacialmente. Não é incrível isso? Como é que nós conseguimos assimilar cada frase, cada ideia, no escuro da memória? Por exemplo, você entraria numa cidade como a cidade de São Paulo, e recentemente você fez uma reportagem no programa... Como é que chama o programa mesmo? O programa da Eunice... Ressoar. Você esteve em São Paulo. Você conseguiria entrar na cidade de São Paulo de olhos vendados e sem nenhum apoio, nem GPS, nem ninguém te conduzindo, encontrar o endereço de uma pessoa? Conseguiria, sim ou não? E como é que você encontrou as palavras de jeito nenhum? Se você entrou na cidade da memória, que é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo, e conseguiu resgatar essas 2 palavras, de jeito nenhum. Como é que os leitores nos entendem? Isso é incrível. Infelizmente, esta última fronteira da ciência não foi estudada adequadamente. Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre, os grandes pensadores da psicologia, da psicopedagogia e da filosofia não estudaram sistematicamente o processo de construção de pensamentos. Isso gerou uma lacuna tremenda e gerou a falta de ferramentas de gestão dos pensamentos e da emoção para termos saúde psíquica numa sociedade altamente estressante. Para você ter uma ideia, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estamos falando em mais de 3 bilhões e meio de seres humanos. E talvez nem 1% se trate, porque o tratamento é caro, porque falta profissionais de psiquiatria e psicologia com experiência e também em quantidade. Também muitas pessoas negam suas doenças e, consequentemente, não procuram ajuda. Acham que ter uma depressão, uma síndrome do pânico, um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou uma ansiedade é sinal de fraqueza. Quando, na verdade, todo ser humano, não apenas esses que eu falei, mais de 3 bilhões e meio, todo ser humano está sujeito a ter seus estresses, a ter seu esgotamento cerebral,
muitos sofrem por antecipação, sofrem pelo futuro, ou ruminam perdas, mágoas e frustrações, ou cobram demais de si mesmos, se tornam seus maiores carrascos. E nas escolas, nós não aprendemos ferramentas de gestão da emoção, por exemplo, para impugnar cada pensamento perturbador, no exato momento em que eles aparecem. Você e todos os meus seguidores e aqueles que estão nos assistindo tomam banho, tá certo, cara? Certo. Tem pessoas que tomam um banho por dia. Tem pessoas que tomam 2 banhos por dia. Há pessoas que tomam 3 banhos por dia. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Nós tomamos banho, essa paciente, no caso, tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E depois eu posso até contar essa história. Mas nós tomamos banho, em média, a cada 24 horas. E fazemos a higiene bucal a cada 4 ou 6 horas. Escovamos os dentes. Mas e a higiene mental? Eu pergunto para você que está nos vendo. Você está agora entrando num programa, do Programa Saúde Emocional, um programa de gestão da emoção, que é 100% gratuito e que está ao lado do perfil de cada usuário na Gachoso. Um programa de prevenção de saúde emocional e um programa de prevenção de transtornos emocionais. Bom, eu te pergunto, quanto tempo você tem para fazer a higiene mental? Você tem 4 a 6 horas, reitero, para fazer a higiene bucal. E quanto tempo você tem para fazer a higiene mental? Quanto tempo você acha, Kátia? Você produziu um sofrimento por antecipação, ou você ruminou uma mágoa, uma perda, ou você cobrou demais de si mesmo, ou se acha insuficiente, não capaz para encantar os outros. Quanto tempo você tem para tomar um banho emocional, um banho intelectual, para que o fenômeno RAM, registro automático da memória, que é um fenômeno que eu descrevi, não registre e não produza uma janela killer ou traumática? Quanto tempo vocês acham? Olha, eu posso falar por mim. Eu acho que é raro. Se eu dependesse de uma higiene emocional e que ela causasse cárie, vamos dizer assim, como a higiene bucal causa quando a gente não faz, eu estava um pouco complicada. E eu ainda vou um pouquinho além quando você fala assim, e isso me preocupa. Além de não fazer uma higiene, quanto tempo a gente passa consumindo lixo? Exatamente. Isso é grave. Porque sabe quanto tempo nós temos? Nós temos no máximo 5 segundos. Se você não impugnar, reciclar o pensamento perturbador, se você não confrontar, se você não questionar uma ideia angustiante, um sofrimento por antecipação, uma mágoa em relação a alguém que te feriu no passado, ela é registrada pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, que é um biógrafo implacável. Por isso que nós acumulamos mais sujeiras, mais lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. E é quase que inacreditável que grande parte das pessoas, talvez 99% das pessoas, ou mais, 99,9%, nunca aprenderam a fazer uma higiene mental. Por isso não sabe por que vivem esgotadas, porque tem dores de cabeça, dores musculares, insônia, nó na garganta, opressão, diarreia quando estão tensos, que são sintomas psicossomáticos que representam gritos de alerta, suplicando para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida, para que nós possamos fazer higiene mental. O cérebro suplica através de sintomas psicossomáticos, mas nós não ouvimos. Há pessoas, aliás, há milhões ou centenas de milhões de pessoas que nunca tomaram um banho mental, nunca lavaram as suas mãos, metaforicamente, do seu cérebro. Aliás, nós estamos com mais de 3 mil pessoas online agora, e aqui, assim, queria te dizer que o relato de ansiedade das pessoas que estão dizendo aqui é muito grande. Eu não estou dando conta de acompanhar o pessoal fazendo comentário, que tem dificuldade, que sofre de transtorno de ansiedade. E uma pessoa pediu para você se você pode ensinar a gente a fazer essa limpeza emocional. Se tem como você ensinar a gente a fazer limpeza emocional? Então vamos lá. Então vocês já entenderam
que inteligência emocional é uma coisa, fala sobre habilidades, e gestão da emoção fala sobre os fenômenos que estão nos bastidores da mente e que devem nos elucidar a construção de pensamentos e, principalmente, levar o eu a ser líder da nossa própria mente e nos levarmos a proteger a nossa emoção. Como as escolas do mundo todo, desde as escolas notáveis, como as universidades de Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford e as universidades brasileiras, e no mundo, de todo o planeta, bem como as escolas de ensino básico, não ensinam nada sobre isso, nós facilmente adoecemos, nós facilmente desenvolvemos transtornos ansiosos. E as pessoas estão sujeitas a casos graves, inclusive de depressão. Recentemente, um Instagramer, um youtuber que é famoso no Brasil, Felipe Neto, ele declarou publicamente que estava com a depressão. E a depressão é o último estágio da dor humana, só sabe quem sente, e declarou corretamente que a depressão não escolhe pessoas, não escolhe idade, condição social, financeira, econômica e cultural. E é um erro achar que pessoas que são privilegiadas financeiramente ou que têm uma boa família, um bom emprego, elas estão isentas de desenvolver um quadro depressivo importante. É um erro dramático, porque a emoção pode perder a capacidade de sentir prazer, nós podemos nos tornar hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande, uma pessoa sensível se preocupa com o futuro para desenvolver estratégias, uma pessoa hipersensível, ao contrário, sofre os problemas que não aconteceram, uma pessoa sensível se preocupa com a dor do outro, uma pessoa hipersensível vive a dor dos outros. Então, tanto do ponto de vista da dinâmica do psiquismo humano, da falta de proteção emocional, quanto do ponto de vista da autopunição, autocobrança e também o excesso de exposição social, isso também é altamente estressante e pode conduzir a quadros ansiosos e depressivos, também é uma influência genética. Não é que a genética leva pais que são deprimidos a terem filhos que são depressivos, mas pais depressivos podem levar a filhos que têm uma sensibilidade maior aos estímulos estressantes, uma hipersensibilidade, como eu disse, onde pequenos estímulos têm um impacto muito grande. Bom, e como é que nós devemos aprender técnicas de proteção da emoção, técnicas do gerenciamento dos pensamentos, para que o nosso eu previna transtornos psíquicos, como nós ensinamos lá no programa da Gatchosen. Você pode entrar no perfil da Gatchosen, no Instagram da Gatchosen Brasil, e também pode abaixar lá através da minha bio, né, o app do Saúde Emocional, o app da Gatchosen, que chama Gatchosen, que tem um programa chamado Saúde Emocional e que tem umas ferramentas mais completas sobre como nós termos uma vida mais tranquila, uma felicidade mais saudável e sustentável, uma emoção mais leve, prazer de viver, e como nós podemos filtrar estímulos estressantes numa sociedade altamente ansiosa, pessimista e depressiva. Bom, eu falei de algumas causas genéticas, eu falei da autopunição e autocobrança, falei da hipersensibilidade, falei do excesso de exposição social, e também há outras causas, como, por exemplo, a síndrome de burnout no trabalho, pessoas que são pressionadas a cumprir metas que não conseguem, e também assédio moral, pessoas que têm um pouco mais de uma posição social mais elevada e pressionam ou chantageiam os seus subordinados. Também uma das causas importantes é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu descobri e descrevi. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma, e isso acelera a construção de pensamentos e gera um esgotamento cerebral e propicia não apenas o desenvolvimento de uma emoção ansiosa, mas também é possível desenvolver pensamentos perturbadores que asfixiam o prazer de viver e também propicia a quadros mais frequentes de depressão. Agora, uma técnica fundamental para fazer a higiene mental
é você duvidar de tudo aquilo que te controla. Porque tudo aquilo que você crê te controla. Se você crê que você não consegue ser amado, e não consegue amar, que você não consegue encantar, que não consegue dar respostas inteligentes no seu trabalho, não consegue acalmar a sua mente e inspirar os seus filhos e encantar sua parceira ou parceiro. Se você crê nisso, o que você crê te controla, porque se tornam janelas altamente traumáticas, killers, que se tornam um cárcere mental. Então, duvidar de tudo aquilo que nos controla é importante. Duvidar, por exemplo, da glossofobia, do medo de falar em público. Duvidar do controle da alodoxafobia, do medo da opinião dos outros, do medo da crítica, do medo do discurso do ódio. É vital. Se você não duvida, se você não impugna, não discorda, aquilo se torna uma verdade absoluta. Se torna, portanto, uma prisão psíquica. E nós gravitamos na órbita daquele presídio psíquico, consequentemente nos tornamos aprisionados no único lugar que deveríamos servir. Outra ferramenta importante é criticar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Ninguém consegue brilhar na sua mente ou ter uma mente tranquila, leve e livre se não duvida do seu lixo mental. E ninguém consegue ser autor da sua própria história se não critica o seu lixo mental, se não critica a sua angústia. No silêncio da mente, Kátia e seguidores, no silêncio da mente, ninguém está ouvindo, mas você está tomando um banho emocional, criticando a cada momento cada pensamento asfixiante, para que você tenha oxigênio na sua mente para poder respirar, metaforicamente. Nós temos de criticar a nossa ansiedade, a nossa agitação, a nossa necessidade neurótica de responder todos os e-mails e responder também todas as mensagens no WhatsApp. Porque uma pessoa que quer dar respostas para todo mundo não consegue dar respostas para si. Uma pessoa que atende todo mundo se coloca num lugar indigno da sua própria agenda. Então você deve criticar a sua necessidade ansiosa de querer responder a todo mundo e rapidamente. Tá, você tem de dar resposta para algumas pessoas, é importante, mas você não pode ter uma ansiedade de querer corresponder às expectativas de todo mundo, e nem que os outros correspondam às suas expectativas, porque isso é altamente doentio. Então, criticar essa necessidade neurótica de corresponder a expectativas, e que os outros correspondam a expectativas, criticar medo, ansiedade, angústia, autopunição e autocobrança é vital. Se nós não fazemos isso, nós não tomamos um banho emocional, não fazemos, metaforicamente, a higiene bucal, ou seja, nós não fazemos a higiene na nossa mente. É como se uma arcada dentária passasse anos sem escovar os dentes, é quase inacreditável. Não sei se você sabia, Kátia, que no passado as pessoas das cortes da Inglaterra e de outros países, da Alemanha, da França, elas perdiam os dentes com 20 anos, 25 anos, 30 anos, porque não tinha métodos para higiene bucal. E era muito triste. E a vida média era 40, 45 anos, no máximo 50 anos. Aliás, a vida média foi até na década de 50 do século passado, 50 anos as mulheres e os homens 45 anos. Por quê? Porque não havia métodos de higiene. Também hoje, por incrível que pareça, falta métodos de higiene mental no mundo todo. As universidades não ensinam seus alunos. Harvard não fala nada sobre isso. Stanford, que está lá no Vale do Silício, também prepara os seus alunos para serem milionários, alguns bilionários, mas são miseráveis, morando em palácios, porque não aprenderam a duvidar de tudo que os controla e nem de criticar ideias perturbadoras e emoções angustiantes. E a terceira técnica é decidir. Decidir todos os dias ser livre. É decidir ser autor da própria história. Determinar gerir a emoção. Você não pode, ninguém pode ter uma mente livre se você é omisso
no único lugar que você deveria ser ativo. Se você não atua como diretor do script na sua peça teatral, porque se você não escrever a sua peça teatral, ela vai ser escrita pelos seus problemas, pelas suas crises, pelas suas dificuldades, pelas intempéries da vida, pelas imprevisibilidades da vida. A vida é muito imprevisível. Isso não, indica que não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. E nós temos que aprender a transformar nossos invernos nas mais belas primaveras. Caso contrário, é muito fácil adoecer. Então, guardou? Então, a técnica, Kátia, duvidar, criticar e determinar todos os dias, várias vezes por dia, quando nós estamos vivenciando os nossos lixos mentais. Você falando, né? Eu sou leitora, você sabe disso, eu sou sua fã em termos de leitura, né, consumo seu conteúdo há bastante tempo e me ajudou muito ao longo da minha vida, da minha história pessoal e profissional. Então, muitas das minhas dúvidas, críticas e determinações vieram desses momentos, né? Não são frequentes, eu não tenho esse hábito da limpeza, mas o quanto é importante, né? Quando você fala de uma ferramenta que a gente tem o prazer de ter dentro da Gatchosen, que é o programa de saúde emocional, acho que para quem é seu seguidor e está aqui, vale fazer essa explanação, né? Explicar um pouquinho do que é. A Gatchosen é uma plataforma de criança para criadores de conteúdo, de monetização de conteúdo, mas que tem no seu DNA a parceria com o Dr. Augusto Cury. Isso para nós é um privilégio, porque quando o usuário da Gatchosen tem o privilégio de gratuitamente clicar no botão que está no perfil dele, lá onde ele entra todo dia, porque assim, a gente é cada vez mais usuário, né, Augusto? Eu não vou dizer dependente, porque eu acho que dependente não é uma palavra adequada para as pessoas que são conscientes e racionais no uso da tecnologia. Mas a gente é cada vez mais usuário de tecnologia, a gente está cada vez mais envolvido na tecnologia. E aí, quando nós da Gatchosen entendemos que um usuário da Gatchosen, ele tem o privilégio de ter um botãozinho que ele acessa o programa Você é Insubstituível e que ele vê conteúdos tão fabulosos que abrem o coração, abrem a alma, abrem a maneira da gente pensar, e isso é sensacional. Obrigado, antes de mais nada, né, de você ter trazido para dentro das nossas casas, porque o celular está na nossa mão e ele é uma janelinha. Então, obrigado por você ter trazido esse programa para dentro do aplicativo, né? Quem não tem o aplicativo, acessa a bio do Augusto lá no Instagram dele, baixa lá, se cadastra no app, baixa. Agora, eu queria que você falasse um pouco para a gente nessa questão da posição de nós, quanto consumidores de conteúdos em redes sociais e afins, dentro do universo tecnológico. Como é que você vê hoje essa dependência de aprovação? O consumo do lixo e a necessidade que a pessoa cria de performar no que parece ser o perfeito, bonito dentro da rede social. Bom, a mente mente. Ela sempre contou mentiras e agora ela conta mais mentiras ainda no mundo digital. Eu só vou contar para vocês rapidamente por que a mente mente. Por exemplo, quando vocês assistem um filme, vocês vivenciam as emoções dos atores que estão em cena. Inclusive, dentro de 3 a 4 meses, vamos filmar o futuro da humanidade e pela Netflix, e nós esperamos que também, o ano que vem, no final do ano, possamos filmar pela Sony o homem mais inteligente da história. Mas veja o exemplo dos filmes. As pessoas se emocionam. Só que por detrás de cada cena existe um diretor, existe co-diretores, existem engenheiros de som, engenheiros de tecnologia de informação, várias câmeras. Aquilo é fictício. Só que quando passa na tela, a nossa mente não tem consciência de que a ficção, de que aquilo é uma ficção, de que aquilo não é uma realidade. A nossa mente compra aquilo
que é irreal e leva para a emoção, para que ela vivencie como se fosse um espetáculo concreto, um espetáculo quase que inquestionável. Da mesma maneira, quando alguém nos critica, nos ofende, nos rejeita, se alguém nos rejeita, a nossa paz vale ouro, o resto é lixo. Se alguém me critica, a minha paz também vale ouro, o resto é insignificante. Se eu não criei o problema, por que eu vou comprar o problema? Mas nós compramos, porque a nossa mente mente. A nossa mente nos leva a ser um consumidor emocional irresponsável. E a emoção nunca pode ter um cartão de crédito ilimitado. Por exemplo, você não daria para uma criança de 10 anos de idade um cartão de crédito para ir no supermercado e comprar o que quiser, o que bem entender, pelo preço que estiver sendo exposto. Isso é uma irresponsabilidade. Todo consumidor, ao longo da formação da personalidade, tende a ser um consumidor responsável. Se não é responsável, ele gasta muito mais do que ganha e vai ter problemas financeiros e vai ser seu grande inimigo. Mas, de um modo geral, as pessoas tendem a ser consumidores responsáveis financeiramente. Agora, emocionalmente, é raro você encontrar alguém que seja, muito raro, um consumidor emocional responsável. Posso dizer que, de milhares de pessoas que eu convivi, eu nunca encontrei alguém, literalmente, que eu falei, essa pessoa é um exemplo de um consumidor emocional responsável. Um olhar atravessado não chateia, mas na verdade chateia. Uma crítica não estraga o dia, mas na verdade estraga o dia e a semana. Uma decepção ou uma rejeição e até uma traição não estraga o mês, mas estraga o mês e às vezes compromete a vida, porque gera uma janela killer duplo P. Porque quem nos trai não são os inimigos, são os amigos. As pessoas que vocês doam muito, nós nos doamos muito, e às vezes vem um golpe por detrás. Mas a nossa paz vale ouro. Só que na prática não vale ouro. A nossa paz tem um preço muito barato. Por isso que as pessoas do mundo todo estão vendendo a sua saúde emocional por um preço vil. Elas, nas redes sociais, veem as pessoas postando fotos com filtros, sabe que aquilo não é mentira, mas se compara com aquela mentira. Elas postam um sorriso fácil, fabricado, que também é artificial, mas elas se comparam com aquilo. E toda comparação, frequentemente, é maléfica. A comparação só é saudável quando você tem uma inveja construtiva. A inveja construtiva e não sabotadora é quando você se espelha em alguém e você quer se tornar, quer conquistar, quer se reinventar, quer brilhar como aquela pessoa, porque você a admira, porque ela tem um papel social relevante. Agora, esta admiração fácil, superficial, essa comparação fácil, onde as pessoas elas querem ser influencers por quererem ser, por ter a necessidade neurótica social, por ter a necessidade ansiosa de poder, por ter a necessidade de ser aplaudidos, né, e reconhecidos. Isso gera uma inveja sabotadora. As pessoas se sabotam, a mente mente. Elas dão um crédito fatal àquilo que não deveria ter crédito. E é por isso que nós estamos assistindo no mundo todo a era dos mendigos emocionais. E eu estou denunciando isso. Eu vou falar com muita humildade, mas também com muita franqueza. Talvez um raro pensador, se não o único pensador na atualidade, que está falando que nós estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que às vezes moram em belos apartamentos, belas casas de condomínios, mas que mendigam pão da alegria. Crianças e adolescentes que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Influencers do mundo todo que precisam de ter likes e mais likes para ter um caso de amor consigo, para se sentir realizados, tranquilos, bem-humorados. E isso é um crime contra a saúde mental. Isso é um verdadeiro crime. Por favor, não se compare com os outros, porque você é um ser humano único e irrepetível. É por isso que no programa Você é Insubstituível, que é o programa de saúde emocional, que está do lado do perfil de cada usuário da Gatiose, ele se chama Você é Insubstituível. Cada ser humano é insubstituível, único,
Irrepetível. Ah, mas eu não sou substituível profissionalmente? Sim, profissionalmente você pode ser substituível. Se você não se aprimorar, se você não se reinventar, se você não participar, não interagir, não se tornar protagonista da sua história. Mas do ponto de vista humano, você é insubstituível. Não há 2 grãos de areias, porque não ocupa o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não há 2 seres humanos iguais a você, com todas as suas particularidades, inclusive com seus defeitos. E até com com seus pensamentos, seus sonhos, seus projetos nunca verbalizados. Você é um ser humano único. Eu, até hoje, não perdi o prazer. Eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia. Atendi vários e vários casos. Casos incríveis, porque às vezes eu atuava até como fim de linha. Muitas pessoas faziam tratamentos e não se deram bem com outros profissionais. Não, os outros não eram competentes, mas as pessoas eram mais resistentes e elas me procuravam. E eu atendi, então, diversos casos, diversas doenças psíquicas, mentais, emocionais, mas eu nunca perdi o prazer de dialogar com um ser humano, por mais simples que seja, por mais doente que ele esteja, porque é um ser humano complexo, é um ser humano, é um planeta insondável. E eu sempre atuei como garimpeiro de ouro. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, ele remove as pedras. E eu gostaria que vocês que estivessem, mais de 4 mil pessoas que estão agora ao vivo, por favor, vocês se tornassem garimpeiros de ouro nos solos da mente dos seus filhos. Como? Pergunte para eles. Aonde eu errei, não soube. O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Quais são os fantasmas que te assombram? Mas é quase inacreditável. Grande parte dos pais, mais de 90% dos pais, nunca atuaram como garimpeiros de ouro. Nunca exploraram os solos da mente dos seus filhos. E casais no mundo todo, do Oriente ao Ocidente, da Europa ao Japão, China, Índia, as Américas, a África, casais começam o seu relacionamento no ápice do romance, prometendo que vão amar na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, na saúde e na doença, mas começam o relacionamento no céu do amor e terminam no inferno dos atritos, porque não sabem amar, porque não entende que o amor nasce espontaneamente, só que na segunda etapa, na grande jornada da vida, ele tem de ser cultivado. E se o amor não for cultivado com admiração, se você não se fizer admirável como pai, como parceiro, como parceira, como marido, esposa, namorado ou namorada, ou seja, se você não cantar, não elogiar pelo menos 3 vezes por dia quem você ama, não aplaudir os sonhos das pessoas, não dizer que o quanto eles são importantes para você, que eles não estão no rodapé da sua história, mas estão no centro dela, se você não pedir desculpas quando erra, se você não for delicado e generoso, você não vai ser uma pessoa admirável. Você não vai conseguir cultivar o amor. O amor não vai ser inteligente e sustentável. Consequentemente, você estará usando antitécnicas de gestão da emoção. Você estará desertificando o relacionamento e você estará asfixiando as pessoas mais caras. E é por isso que pais asfixiam seus filhos. Nunca ensinaram a técnica DCD, nunca exploraram seus filhos de maneira profunda. Casais também raramente perguntam: quais são seus sonhos, meu bem, minha querida? Não perguntam. Aonde você se perdeu no nosso relacionamento que você enterrou os seus projetos de vida? E o que eu posso fazer para levar você a ter mais ânimo, lutar mais pelo que você ama, pelo que você acredita? Os casais são especialistas, frequentemente, em apontar falhas. E quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e se relacionar com máquinas, mas não para gerir a sua emoção, para se fazer admirável e para ter relações inteligentes e sustentáveis. Olha, é sensacional, né? Ouvir você falar isso assim, me dá uma leveza no coração, porque eu tenho 46 anos de idade, estou casada há 26. Me casei com 19 anos, vou fazer 27 anos de casada agora daqui a alguns meses. Então é uma felicidade muito grande para mim, assim, nesse sentimento do coração,
saber que de uma maneira ou outra, entre trancos e barrancos, a gente só consegue estar esse tempo todo junto porque a gente faz a gestão da emoção do relacionamento. Que bom. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 25 anos, um de 21 e um de 17. Também a gestão, eu me sinto, não acho que poderia ser cada vez melhor, mas me sinto um pouco garimpeira de ouro neles, né? Pela história que eles estão construindo. E quando eu conheci a God Chosen, o que me conquistou, o que me convenceu quando eu conheci o Ozzy e a Simone, né, os fundadores da plataforma, é quando eles trazem essa importância dentro deles, da vida deles, da família deles, do profissional deles, quanto eles se importam com as pessoas. Eu acho que a gente pode dizer que os fundadores da God Chosen, né, o Ozzy e a Simone, são garimpeiros de ouro na essência, porque eles se importam muito com isso. Eu falo como uma colaboradora, como uma parceira, como uma trabalhadora da empresa, né? Que tô dentro do time, no dia a dia, construindo esse universo digital, com zelo, com carinho, e que convivo com essa realidade. E a gente já tem, Augusto, relatos de pessoas. O app ainda é novo, está começando agora. Então, assim, quem quer se cadastrar para ser um consumidor de conteúdo na plataforma é bem-vindo. Quem quer se cadastrar para ser um criador de conteúdo, porque todo mundo pode, né, ser um criador de conteúdo. Ele não precisa ser um influenciador no sentido de ser uma celebridade, mas todo mundo pode ser um influenciador. Então, eu gostaria de fazer um convite muito especial para todos aí. Nós estamos com 4.200 pessoas online. Que se você hoje é só um consumidor passivo de conteúdo, que você em outras redes sociais, muitas, onde a gente tem aí um monte de universo de coisas à disposição, que você viesse para dentro da plataforma para ser um influenciador ativo. E você pudesse compartilhar um pouco disso, né, Augusto? Eu queria que você desse algumas sugestões para quem está vendo a gente. Olha, nós temos mais de 4.000 pessoas vendo a gente, do que ele pode fazer que colabora com a vida dele, mas que colabora também com a vida do outro dentro de uma rede social. Bom, as redes sociais têm muito lixo digital. A necessidade neurótica de poder, a necessidade de exposição intensa, a necessidade de corresponder às expectativas, a ditadura da beleza, o sorriso fácil e superficial, uma felicidade artificial. Portanto, há muito lixo digital. O culto ao ego, os haters. Eu espero, sinceramente, e sonho que aqueles que entrarem nessa nova rede social, a God Chosen, que é uma rede social, independente se monetiza ou não, para mim é uma rede social, e eu dei gratuitamente o programa para ficar disponível de saúde emocional ao lado do perfil de cada usuário, para que as pessoas pudessem prevenir suicídios e transtornos psíquicos. Eu espero que as pessoas que entrarem nessa nova plataforma, elas participem. Não importa se tem 5, 10, 500, 1.000 usuários, não importa. O importante é elas postarem coisas interessantes, não que promovam o culto ao ego, a ditadura da beleza, mas coisas agradáveis, brincadeiras, reações em famílias, mensagens também que trazem autoconhecimento, cultura e assim por diante. Ou seja, as pessoas não podem ficar à deriva das redes sociais, sabendo que há tanto lixo e não fazerem nada. Isso não é correto. Já que não é possível eliminar o mundo digital, nós temos que usar o mundo digital de maneira inteligente. Então, se você entrar nessa nova plataforma, nessa nova rede social God Chosen, participe. Não importa a quantidade de pessoas, mas começa algo novo. Vamos tentar começar algo novo, né? Num ambiente novo. Está começando aqui no Brasil, na Índia, em vários países, em breve. É uma rede social americana. Enfim, eu acho que as pessoas têm a responsabilidade de acreditar que é possível fazer a diferença no mundo digital. É possível ser ativo. E você disse bem, não precisa ser um influenciador.
Na verdade, cada ser humano pode inspirar outros à medida que poste mensagens que tenha conteúdos relevantes e que também possa entreter, divertir de maneira saudável. Eu quero que vocês também saibam que, infelizmente, não apenas estamos na era dos mendigos emocionais, mas também na era da ansiedade. A quantidade de informação registrada no córtex cerebral é de uma avalanche, de uma irresponsabilidade até tão grande que nunca nossa espécie experimentou isso. Num dia, as pessoas podem ter contato com informações e arquivar no seu cérebro, na sua memória, mais dados do que as pessoas arquivavam durante meses e até anos no passado. Isso é muito grave. Hoje, um jornal como The New York Times, ou o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem mais informações do que uma pessoa adquiria em toda a sua jornada de vida nos séculos anteriores ao século XX. E tudo isso não é estéril, é registrado, reitero, pelo biógrafo do cérebro, um fenômeno inconsciente, que eu chamo de fenômeno do registro automático da memória, saturando o córtex cerebral e levando as pessoas a ter uma agitação mental sem precedente. Elas estão inquietas. Eu pergunto para você, você está inquieto? Você tem necessidade de fazer muitas coisas para ter um pouco de prazer? Você tem necessidade de fazer tudo rápido e pronto? Você é uma pessoa impaciente? Tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Olha, não é que as pessoas sejam lentas, talvez você seja rápido demais. E toda pessoa estressada, toda pessoa agitada, quer acelerar os outros, sem entender que não é a quantidade de pensamentos que vai determinar a qualidade das respostas, a qualidade do conhecimento. Quem pensa muito pode atirar demais e acertar pouco o alvo. Então, por favor, treine ter uma mente mais calma. Treine desacelerar a sua mente. Treine não querer que seus filhos, o seu parceiro ou parceira, tenha o seu ritmo. Mas como ter uma mente mais calma numa sociedade hiperacelerada e urgente? Número 1, você tem de viajar para dentro de si mesmo e resgatar os seus sonhos. Você tem de namorar a vida. Tem de dar risadas de alguns defeitos teus que são suportáveis. E tem de ver também um charme nos defeitos dos outros. Porque se você cobrar demais de si, se autopunir e cobrar demais dos outros, você vai ser carrasco deles e carrasco de si. Você vai agitar a sua mente. E se você se interiorizar, passar a se cobrar menos, viver uma vida mais leve, ver um charme, como eu disse, nos defeitos dos outros, e como eu disse, também se fazer admirável, um elogiador e não um criticador. E além disso, se você aprender a contemplar o belo, ou seja, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Porque, Kátia, é muito interessante, muitos têm jardins nos seus condomínios, ou até nas suas casas, nas suas mansões, mas quem desfrutam das flores são os jardineiros, não são as pessoas que estão nos condomínios, de casas ou apartamentos, porque não são capazes de parar alguns minutos e se aproximar de uma flor e olhá-la e contemplá-la, como o mestre dos mestres fez. Eu fui um grande ateu da história, estudei a mente de Jesus Cristo sob os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei espantado quando eu percebi que ele fazia muito do pouco. Ele geria sua emoção e ensinava os seus alunos a ter uma mente mais calma e contemplativa. Ele era, de fato, a mente mais brilhante que passou nessa terra. Por isso que, certa vez, os seus alunos, que só lhe davam dor de cabeça, queriam mais um brilhante discurso e mais um ato solene, de repente ele se aproximou de um alvo, ninguém via o que aquele professor via. E ele deu passos e mais passos e, de repente, olhou para a plateia e deixou todo mundo chocado. Espera um pouquinho. Vocês esperam grandes atos para serem felizes?
Mas os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Aí, em outras palavras, ele diz: olhai os lírios dos campos, vejam como eles são tão belos. Ele falou tão belos, ele tinha tempo para as flores. As pessoas que moram em condomínios não têm tempo para as flores. Os pais não têm tempo para dialogar com seus filhos. Chegam cansados, não penetram em camadas mais profundas, não saem com eles abraçando árvores e conversando com as flores, como eu falo de maneira bem humorada no livro O Futuro da Humanidade. Não viajam para dentro de si mesmos. E o mestre dos mestres falou: vejam como os lírios são tão belos. E os alunos dele não entenderam nada, porque eles não estavam interessados em flores, estavam interessados em posição social, não queria ser melhor do que o outro, estavam interessados em ganhos emocionais, em reconhecimentos, em poder. Mas o homem que mais impactou a humanidade dava atenção às pequenas flores, que metaforicamente estão dentro dos seus filhos, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho. Olha, o que eu posso contribuir para te tornar mais relaxado? E ele aproveitou e fez uma crítica contundente, seríssima, ao grande rei dos judeus, o rei mais rico daquele tempo, talvez o rei mais rico da história, o rei Salomão. E o rei Salomão começou bem a sua história, optando pela sabedoria, e terminou muito mal. Terminou dizendo que tudo era vaidade, vaidade das vaidades, que é mais feliz uma criança que morreu sem ver a luz do sol do que os seres humanos, porque eles vivem angustiados, tudo se repete, nada é encantador, nada é estimulante, nada faz sentido. Nós vamos todos para o caos de um túmulo, reis, súditos, grandes, pequenos. Salomão se perdeu no poder. Bom, só para dizer uma coisa, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele atentou violentamente contra os direitos das mulheres. Ele era alguém que tinha problemas sexuais importantes, porque se ele soubesse o valor de uma mulher, ele entenderia que cada mulher é um ser humano único e irrepetível, que deve se construir e respeitá-la de maneira solene e ímpar. Mas ele, infelizmente, não fez isso. E ele se deprimiu. Ele passou por um caos emocional muito grande. E por isso que o mestre dos mestres disse que nem Salomão se vestiu como um lírio dos campos, como um deles. E hoje muitos líderes espirituais, no catolicismo, no protestantismo, à medida que ascende ao poder, perdem qualidade de vida, porque deixam de contemplar o belo, deixam de acalmar as suas mentes e fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Valorizam multidões e não o indivíduo, cada ser humano como único e irrepetível. Políticos se perdem no poder porque têm a necessidade neurótica de que a sociedade os sirva. E eles não usam o poder para servir a sociedade. Eles não entendem que são empregados da sociedade e vivem dos impostos de todos os trabalhadores. Eles usurpam o poder e até se infectam com o poder, porque o poder também não leva as pessoas a serem mais felizes. O poder é asfixiante. As pessoas têm necessidade cada vez mais de ter preponderância, de ter os mesmos níveis de aceitabilidade no começo da carreira. E isso também asfixia e deprime a mente humana. Também empresários que ascendem na carreira e se tornam milionários, muitos se tornam miseráveis morando em palácios, porque esquecem que os segredos da felicidade, reitero, se encontram nas coisas simples e anônimas, naquilo que o dinheiro não pode comprar. Olha, eu vou dizer uma palavra muito séria. O dinheiro não traz a felicidade, mas a falta do dinheiro tira a felicidade. É importante lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, é importante você ter segurança mínima, mas a presença do dinheiro, nem de longe, garante uma vida feliz, tranquila, contemplativa, livre, leve. É por isso que muitos acabam esquecendo de transferir o capital das suas experiências para quem ama. Raros são os milionários que
deixam de dar presentes e dão a sua história como o melhor presente. São capazes de falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles. São capazes de falar para a sua parceira ou para o seu parceiro dos dias mais difíceis e desafiadores, para que eles entendam que ninguém é digno do pódio, se não utilizar seus fracassos para conquistá-los. Eu sempre treinei as minhas filhas, porque eu sempre fui preocupado em que elas não gravitassem na órbita de uma pessoa que tivesse fama, que fosse alguém aplaudido. Eu queria mostrar para as minhas filhas que eu sou um ser humano que tem defeitos, eu tenho fragilidades, eu preciso me reinventar, corrigir rotas, preciso reconhecer meus erros, preciso fazer dos lírios dos campos um espetáculo aos meus olhos, valorizar aquilo que o dinheiro não pode comprar. E é por isso que, por exemplo, eu levava minhas filhas a verem uma parede rachada e eu falava, que beleza tem nessa parede rachada e envelhecida? E elas falavam, não tem beleza nenhuma. Elas tinham 7, 8, 9 anos. E eu falava, filhas, mas tem uma beleza inexprimível. As rachaduras são as cicatrizes do tempo, as intempéries, a chuva, as torrentes, o frio, o calor, dilatou as paredes. Isso também mostra que cada ser humano passa por intempéries, por dificuldades, e ele deve aprender a superá-las para crescer diante das suas dores. E eu falava, ouça o que as rachaduras não dizem. Eu mostrava quem construiu, quem assentou cada tijolo, que sonhos teve, que experiências, que pesadelos, que história tem cada um desses tijolos e cada uma dessas cicatrizes. Eu levava as minhas filhas a enxergarem aquilo que as imagens não revelam e que os sons não declaram. E é por isso que eu nunca poupei de falar das minhas dores, e meus desafios e minhas dificuldades para as minhas filhas. Porque eu queria que elas tivessem uma mente livre e saudável, que elas não tivessem medo do caminho, tivessem medo, sim, de não caminhar, não tivessem medo da jornada da vida, que muitas vezes é estressante e imprevisível, tivessem medo, sim, de não fazer da sua vida um espetáculo único e imperdível, mesmo quando o mundo desabasse sobre elas. Olha, de acordo com o comentário do pessoal aqui, a gente está aí com um número imenso de pessoas ouvindo, e eles, assim, eu acho que nós ficaríamos a noite inteira, dependendo dele. Todo mundo pedindo para você fazer mais vezes, mais lives, para você dividir um pouquinho mais do que você tem. Tantos comentários riquíssimos. E uma pergunta que o pessoal fez, se você me permitir, eu posso fazer essa explicação, que era como é que faz para acessar o aplicativo? Eu acho que você poderia responder. Inclusive, essa live vai estar gravada no Instagram da Gatiose Brasil, né? Vocês podem entrar, Gatiose Brasil, né? Poderia soletrar? Talvez você poderia mostrar a sua camisa aí, ó. Ah, tá ao contrário. Porque a G-O-T, Got Chosen, né? Em português seria Chosen, aqui pra gente falar Got Chosen. E aí a tradução disso aqui, Augusto, é seja escolhido, né? Então aqui na Got Chosen, todos nós somos escolhidos por nós mesmos. Nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas, né? Escolhemos as coisas boas, escolhemos ver bons conteúdos. O aplicativo todo tem essa possibilidade de você ser consumidor das suas escolhas, né? Do que você quer ver, de quem você gosta de seguir, do que você gosta de visualizar. Para quem quer ver o programa Você é Insubstituível, porque foi isso que o pessoal perguntou, entra na bio do Augusto aqui do Instagram, no perfil dele, acessa lá, tem um link, dei um linkzinho lá na bio do Augusto, que é um link de convite para você se cadastrar para ser um usuário do app. O app está numa fase teste, então ele está fechado, precisa ter esse de convite. Você clica lá, faz o seu cadastro, vai na Store do seu celular, se é da Apple Store ou da Google Store, tem para os dois modelos, baixa o aplicativo e cria o seu perfil.
Criando o seu perfil lá, coloca a foto, faz a descrição na bio, começa a colocar os posts que o Dr. Augusto sugeriu para ser realmente um apoiador, um incentivador, um criador de coisas boas nesse universo que a gente está acostumado a consumir conteúdo. E a hora que você completar seu perfil, você já vai ver lá que tem a disponibilidade do botão do programa de saúde emocional, do Você é Insubstituível. Os vídeos estão lá, os conteúdos do Dr. Augusto estão lá. E assim, a gente já tem, Augusto, relatos emocionantes. Pessoal da Gatiosen que está aí, eu já vi que tem um pessoal da equipe que está aí assistindo a live junto com a gente. Simone, Patrícia, Oz, Evandro, Pedro, Ana, todo mundo que está aí. Todo mundo sabe quando a gente compartilha aqui mensagens lindas de que assistir os vídeos tem mudado histórias, tem mudado rumos de histórias. E a gente não tem dinheiro no mundo que pague essa felicidade de estar lá disponível gratuitamente. O que para nós pode parecer tão simples, para outras pessoas é a infinita possibilidade de uma transformação. Muito bem. Então, só tenho que agradecer mesmo a esse programa estar aqui dentro da plataforma. Muito bem, Kátia. Eu também quero agradecer muito e só quero finalizar dizendo que tem 6 capítulos o programa de saúde emocional que está lá na Gatiosen. Lá eu também comento as lágrimas que eu chorei e as lágrimas que eu não tive coragem de chorar. Algumas delas eu falo que eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, não era desconcentrado, e depois percebi que as principais decisões de um ser humano são solitárias. Comecei a estudar 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade de medicina e passei por um caos emocional, mas escrevi os capítulos mais importantes nos dias mais difíceis da minha história. E hoje as editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, mas esquece que também não sabiam que eu também fui alguém que chorou muitas lágrimas, mas nunca deixou de se apaixonar pela vida e fazer dela um show imperdível. E depois de tantos anos, depois de mais de 20 anos, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa. Eu era a segunda nota da classe e eu brinco, bom, como eu engano bem, na verdade, toda pessoa tem uma genialidade dentro de si que precisa ser libertada. Cada ser humano é inteligente. Se eu que era a segunda nota da classe, hoje estou em mais de 70 países, certamente você pode, tão longe como eu fui, pode me ultrapassar se usar as ferramentas de prevenção de transtornos emocionais e desenvolvimento da inteligência global que nós destacamos ali no programa Você é Insubstituível, programa de saúde emocional. Que você seja um grande gestor da sua emoção e, se for um gestor, não tenha medo de falhar, e se falhar, não tenha medo de chorar, e se chorar, repense suas vidas ou sua vida, mas não desista, dê sempre uma nova chance para si mesmo. Saiba que os perdedores veem os raios e se amedrontam, mas os vencedores, no mesmo ambiente caótico, veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Jamais desistam das pessoas que vocês amam, lutem sempre pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é uma mente sem aventura, é uma emoção sem sentido, é uma história sem desafios. Apesar dos seus defeitos, nenhum de vocês é mais um número na multidão, mas um ser humano único e insubstituível. Um beijo no coração a você, Kátia, a todos da Gatiosen e a todos os nossos seguidores e leitores. Obrigada, Augusto. Um beijo no seu coração. Gratidão por todo esse trabalho que a gente tem feito. Espero que esse seja só o primeiro passo de uma história que a gente vai escrever junto e que daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, valeu a pena. Beijo. Tchau, tchau.